Boa noite a todos. Nosso projeto interdisciplinar de curso vai falar sobre a ponte Macarrão. Nossa equipe é composta pelo Pedro Júlio, eu, Antônio Marcos, Bruno Mercante, Diego Silva, Fábio Reguinho e Fernando Henrique. Bem, o nosso projeto trata-se de uma ponte treliçada. Durante a construção foram utilizados os seguintes materiais: um macarrão espaguete número 7, cola epóxi e resina acrílica. A dimensão da nossa ponte, ela tinha 1.050 milímetros de comprimento por 350 de altura. E nós também confeccionamos um gabarito para utilizar no processo de montagem. Durante a montagem dela, observamos várias coisas aprendidas em sala de aula. Em questão de colocar destacado tração e compressão. E também concluímos também que, através deste modelo que fizemos e dos cálculos utilizados, podemos também conseguir fazer pontes reais. Nota histórica. O surgimento das primeiras pontes veio graças à queda de árvores e os rios. Aí o ser humano copiou essa ideia e construiu as primeiras pontes com pranchas sobre os rios. Com o passar do tempo veio a necessidade de estruturas mais duradouras. Aí veio a ideia de criar pontes de pedra. Já hoje em dia, a maioria das estruturas estão sendo de concreto e aço, porque possuem uma maior resistência. A estrutura mais antiga do mundo está situada na Turquia e ela foi feita no século IX a.C. Utilização. A ponte é utilizada para passagem sobre obstáculos e na primeira imagem mostra que o obstáculo é a água e o seu tabuleiro é calculado para possibilitar a passagem de embarcações com segurança. Nessa segunda imagem mostra o obstáculo é um meio seco, então ela recebe o nome de viaduto. Material e método. Depois de ter definido o modelo da nossa ponte, fizemos um gabarito no tamanho real da estrutura. Separamos os fios bons de macarrão, fizemos as barras de compressão e tração, amarrando-os com fio dental e depois passamos resina acrílica à base de poliéster e deixamos secando por aproximadamente 8 horas. Depois da secagem, entramos no processo de cortagem e montagem dos dois lados da ponte, usando o gabarito numa base de madeira rígida. Depois de ter montado os dois lados da ponte, usamos galgas para determinar o tamanho correto entre um lado e o outro lado da ponte. Usamos cola quente para pontear os nós e entramos no processo final de montagem da nossa ponte, colando e dando acabamento com o Durepox. E esse processo durou 48 horas até a ruptura da nossa ponte. A nossa ponte se trata do modelo de viga prático montante extremo inclinado. A princípio, o modelo é esse. Porém, esbarramos na primeira dificuldade. No bando superior central, temos as maiores cargas de compressão. E como o macarrão não resiste bem à compressão, essas barras teve que ficar bastante grossa e pesada. Para solucionar esse problema, criamos uma otimização na nossa ponte, que é a espécie de chapéu central. Com ele, conseguimos reduzir pela metade os esforços mais críticos das barras de compressão. Porém, apareceu um pouco de carga nessa barra central, que a princípio não sofria carga e depois começou a sofrer. Porém, é uma carga de tração e o macarrão ele sofre bem a tração, então não foi um problema, e sim uma solução. Dimensionamento da ponte. O tipo de estrutura escolhida, como o Diego falou, foi o viga prático com montante extremo inclinado. O perfil escolhido foi o perfil circular de seção cheia. A carga imposta ao projeto. Inicialmente, para cálculo, a gente utilizou 20 kg. E com um coeficiente de segurança de 1,8, a carga de ruptura subiu para 36 kg. As considerações utilizadas para efeito de cálculo
cálculo é que a carga seria imposta ao projeto na parte central, que dividiria uniformemente a carga entre as duas partes da treliça. Foi feito o cálculo das reações à mão e utilizado o auxílio do software Tool para poder debater se esses cálculos estavam realmente corretos. E foi dividida essas barras da treliça entre as barras de tração e as barras de compressão. Aí está o cálculo das reações com o auxílio do programa. Aí a gente começou pelas barras em tração. A resistência de um fio de espaguete, a tração, é de aproximadamente 4,2 kg. A gente utilizou o coeficiente de segurança para toda a ponte de 1,8 e a forma utilizada então ficou a carga de tração em cada barra pela carga que cada fio suportava. O resultado dos cálculos para as barras de tração apontaram 4 fios de espaguete. Porém, para fim de montagem do perfil circular, a gente definiu que essa barra ficaria com 5 fios de espaguete. As barras em compressão, para cálculo das barras em compressão, a gente tem que levar em conta um fenômeno que é a flambagem. Só que em resistência de materiais 1 a gente não teve este tópico ainda. Então o professor Matheus disponibilizou material para a gente, que é proveniente de 96 corpos de prova que foram testados. Obrigado. Foram feitos gráficos desses ensaios e através desses ensaios e desses gráficos a gente conseguiu relacionar o número de fios com a carga imposta à barra, no caso a carga de compressão, o comprimento e o raio do fio de macarrão, que é essa forma aí. Aí, depois que a gente conseguiu disponibilizar essa forma, a gente se deparou com outro problema, que era 2 pontos críticos na parte treliçada, porque a gente tinha uma barra de 175 milímetros que estava suportando uma carga de 10 kg de compressão e outra barra de 247 milímetros que sofria aproximadamente 7,1 kg de compressão. Após executar os cálculos, ele apontou que a barra mais crítica seria de 247 milímetros, com uma carga de 7,1 kg de compressão. Então a gente optou por utilizar 18 fios em todas as barras de compressão, que é o que apontou os cálculos. E depois a gente passou para os montantes, que é a parte entre as duas treliças. Essa parte que dá estabilidade para o projeto. O espaçamento definido foi de 120 milímetros. A força atuante do ponto crítico desses montantes era de 4 kg força de compressão na parte central superior do projeto. Como a compressão é um esforço onde o macarrão tem mais fragilidade, a gente se atentou a esse ponto. O resultado dos cálculos apontaram 7 fios de macarrão para essa força de compressão e o número de fios estabelecido foi de 8 fios, com a finalidade de tirar dessa parte do projeto a chance de ruptura, porque nessa parte poderia estar ocorrendo algumas coisas que não foram previstas durante o projeto, trazendo então o ponto de ruptura para a parte treliçada, onde a gente tem a maior precisão dos cálculos. Para verificar se nossos cálculos estavam corretos, fizemos a primeira montagem em teste. A primeira ponte suportou apenas 14 kg, devido à sua montagem, pois nós não sabíamos fazer os cortes no macarrão e nem como utilizar a resina acrílica. Já a segunda ponte alcançamos o resultado esperado, de 35 kg, devido ao êxito na montagem e pela forma de armazenamento. Como terminamos a ponte no estado, tivemos que armazenar ela junto de sacos de sílica. Aplicação na área acadêmica. Tecnologia dos materiais nos ajudou a entender sobre o macarrão, sobre a sua resistência e ainda como seria submetido a determinado tipo de esforço. Resistência dos materiais contribuiu com os cálculos para tração e compressão das barras da ponte, dinâmica com o princípio de somatória vertical e metrologia com as unidades de medida. Conclusão. O objetivo do PIC, Projeto Interdisciplinar de Curso, é aplicar o nosso conhecimento acadêmico na prática.
Por isso foi escolhido treliça plano, pois até então não aprendemos nada sobre treliça circular. A nossa ponte foi escolhida principalmente por sua praticidade. De acordo com o nosso conhecimento acadêmico, vimos que essa ponte ela pode alcançar grandes extensões. A parte da hipotenusa dos triângulos da treliça é de 245 milímetros, que é o comprimento total de cada macarrão. Sendo assim, eliminamos as emendas, que na parte prática seria um grande empecilho, pois se fôssemos fazer uma ponte onde o material disponibilizado tivesse esse alcance, como que fazeríamos essa junção? Por solda ou fixadores. Com isso seria mais uma dificuldade, tanto na montagem quanto na segurança da ponte. Esse modelo ele alcança grandes extensões, porque basta ter mais repetições de treliça, alcançando grandes regiões. E o grande diferencial da nossa ponte foi a otimização, pois até então o grande problema dela foi nas bases de compressão do bando superior, e fazendo a espécie desse chapéu reduziu bastante a carga de compressão nela. Aí aqui está as referências. Gente, meu único comentário é que eu acho uma pena que todos os outros alunos do quinto período não estão aqui presentes para ver o que é uma apresentação. Esse é o meu único comentário. E assim, vocês não pecaram de nada, tá tudo perfeito desde o início até o final. Sabe, eu acho que para quem está aqui é um prazer assistir, sério mesmo, sim. A apresentação de vocês tem uma sequência lógica, a clareza na hora que cada um expõe a ideia, não tem ninguém gaguejando, todo mundo sabe muito bem o que vai ter que falar, falaram com propriedade, falaram com segurança, né? Treinaram, praticaram. Para quem está assistindo isso, a gente não consegue de graça, não é no improviso que eles conseguiram isso, eu tenho certeza que não. Assim, cada detalhe, né? Pode parecer uma bobagem, talvez para quem está de fora, mas para quem está no meio, eu não acho isso uma bobagem. Está todo mundo, né, arrumado, vocês estão iguais para fazer a apresentação do trabalho, colocaram um crachá. Então, isso é uma postura que passa para nós a seriedade de vocês com relação ao trabalho. Então, né, eu falei isso aqui para um outro grupo e repito para vocês, né, se eu tivesse que indicar qualquer um de vocês para fazer qualquer trabalho, eu indicaria sem pensar duas vezes, né? Porque se vocês, né, apresentam com essa seriedade um simples trabalho de escola, quem dirá então para a vida aí fora, como que vocês encaram, né? Então, assim, apresentaram um problema, mostraram a solução, né, quando a carga suportada pelo membro ficou muito alta, né, vocês mostraram como resolver aquele problema, utilizaram só os conhecimentos que vocês já aprenderam. Eu só tenho uma elogia, um trabalho super completo, super claro, né? Todo mundo fica nessa, eu fiz os cálculos na mão, fiz no programa, e não. Vocês não apresentaram tudo com propriedade, fizemos o cálculo com o conhecimento que a gente tem e conferimos com o programa, tá certo, é para fazer isso mesmo. Você confia no que você faz na mão. Então, tudo com muita propriedade, vocês estão de parabéns, eu faço para isso. Colocaram no formato que eu pedi, isso foi uma maravilha. Parabéns. Eu faço para isso. Pessoal, vocês estão de parabéns, conforme a Débora falou. E eu acho que a primeira vez que eu vejo uma apresentação, o pessoal
tá? De uma forma, isso dentro da empresa, pessoal, o primeiro impacto que causa chegar um cliente, um fornecedor, um responsável, um engenheiro dentro da empresa, o primeiro impacto mundial, pessoal, é o visual. Vocês chegam organizado, crachá com o nome, isso já ganha. Eu trabalho com muito fornecedor. Credencial. Certo? E Quem fala crachá é outra coisa, a disposição na sala também, é porque é um gabinete. Pessoal, eu trabalho com um fornecedor. Quando um fornecedor está bem vestido, você pode ter certeza que o produto que ele vem apresentar com firmeza. Então, isso dentro da empresa é de grande valor. A organização, a padronização é de grande valor, certo? É o que causa impacto no momento que chega. Aí, durante a apresentação, vocês causaram impacto novo pelo conhecimento, pela forma de apresentar, pela facilidade de desdobrar o assunto, certo? Durante o trabalho, durante a apresentação, certo? Em relação ao artigo relatório, tá? Ok, tá ótimo. Eu achei o único ponto, detalhe, certo? Eu acho que faltou talvez um desenho, um projeto, com as dimensões, fora, aqui eu acho que só estava, aqui no final tá. Isso tá não. Eu acho que não sei se eu passei batido na apresentação do vídeo, certo? Mas tem um detalhe que eu acho que talvez ficou um pouquinho mais claro. Talvez na hora que Diego, você estava explicando, você estava lá, se tivesse talvez uma numeração lá, de A a B, de B a C, talvez ficar mais fácil para a gente que está aqui entender. Só esse detalhe. O restante, vocês estão de parabéns. Ótimo trabalho, ótima apresentação. Parabéns pelo trabalho, foi excelente. E eu participei de apresentações de montadoras. Por incrível que pareça, o mês passado eu fui uma na Honda e tinha uma equipe que vocês estão idênticos a eles. Equipe de empresa multinacional, apresentador de diretores. Tá de parabéns.